Nós vamos seguir com as nossas meditações pensando ainda sobre o amor cristão. E a pergunta de hoje é a seguinte: como o amor se manifesta em relação a nossos bens e nome terrenos? Como o amor se manifesta em relação a nossos bens e nome terrenos? Resposta: o amor se manifesta em relação a nossos bens e nome terrenos quando se expressa no espírito de confiança para com Deus e de generosidade para com os homens. O amor se manifesta em relação a nossos bens e nome terrenos quando se expressa no espírito de confiança para com Deus e de generosidade para com os homens. Salvo engano, é Thomas Boston quem fala, e então alguns vão tentar reproduzir essa declaração de que Adão, no jardim, ele quebrou toda a lei do nosso Deus. E o próprio autor deste conteúdo que nós temos visto, ele vai nos dizer que no jardim, Adão transgrediu o 8º mandamento, que vai tratar sobre o não furtarás. E quando então ele fez isto? E é dito então que Adão, ele quebrou o 8º mandamento quando ele permitiu que Eva tomasse da árvore da qual Deus havia ordenado que não comessem. Lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 17. Então, eles acabaram furtando, tomando algo que não deveriam tomar ali no jardim quando comeram da árvore que Deus havia dito que não comessem. Então, eles quebraram então ali o 8º mandamento e Adão, como nosso representante federal, cabeça de toda a sua posteridade, pecou e nós pecamos com ele. E eles então, neste ato, eles furtaram. Aí seu fruto foi resultado justamente de uma desconfiança para com Deus. No âmago do furto encontra-se um espírito de desconfiança. É o que se encontra em toda a relação nossa quando nós tomamos algo de alguém ou adquirimos algo por meio ilícito. No âmago, no centro está um espírito de desconfiança, que se dá primeiramente numa desconfiança com Deus, como todo pecado, né? Todo pecado, o furto acontece primeiro numa desconfiança, ou é um pecado primeiramente cometido contra Deus, como todo pecado que nós cometemos. Aí em segundo, contra o próprio homem, né? É a consequência natural disso. Da nossa desconfiança, nosso pecado contra Deus também se expressa no pecado contra aqueles que estão ao nosso redor neste mundo. E nós podemos pensar inicialmente num exemplo mau, mas um exemplo bíblico, que é o caso do próprio Judas. Judas, por exemplo, ele carecia, faltava de fato nele amor em relação a Deus e também em relação ao seu próximo. E isso fica expresso como ou quando? Nos seus atos. Quando nós olhamos para o que diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 6, a palavra do Senhor, João, eu não sei se eu anotei errado. Isso, João capítulo 12, verso 6 diz assim: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, veja só que a atitude dele vai expressar que ele não amava o Senhor e não amava também as pessoas que tinham necessidade. Se Judas, ele de fato amasse aos pobres, ele não teria roubado deles. Se ele amasse realmente as pessoas. Então, o ponto mais fundamental é, se Judas confiasse nas graciosas provisões de Deus, nas graciosas provisões de Cristo para si, ele não teria roubado aquilo que não lhe pertencia, obviamente.
Então, perceba que o que acaba conduzindo os homens a isto é também está lá no âmago uma desconfiança das provisões paternais de Deus. E então acaba pecando contra Deus e contra outra pessoa. Mas veja, há formas, né, de nós furtarmos ou de tomarmos aquilo que é do outro ou de quebrarmos mais diretamente o oitavo mandamento. E, por exemplo, ele menciona alguns exemplos aqui. Quando os estudantes eles colam em exames. Eu não sei quantos conhecem, né, essa expressão. A gente fala em filar, né? Quando alguém fila a prova do outro, né? O cara está fazendo a prova e então você não sabe a questão, você não sabe responder, aí você olha para o que o outro está respondendo lá, ó. Mas não é para olhar, é sua prova. O cara tem outra prova lá, o dele aqui. Aí você olha e copia o que a outra pessoa respondeu. Isso é chamado de fila. No Nordeste a gente fala em filar. Agora não falar em colar a prova do outro. É olhar e quem é pego nisso geralmente é punido, né? Toma prova, a pessoa toma um 0 na prova. Então, é errado. Você está fazendo algo que não é adequado, né? Então, nós não podemos fazer isto quando um exame e uma prova nos é dado. Ou adultos, né, que são desonestos em seus impostos, né, quando deveriam pagar aquilo que devem, né, tributo, a quem tributo, a quem imposto, e então acabam usurpando ou roubando desta forma. Outros vão roubar música na internet sem pagar algo que está lá com um valor determinado, e então o cara procura um site lá que ele consiga baixar uma música e então ter aquela música ou de repente algum livro que não foi disponibilizado gratuitamente e a pessoa vai lá, pega então aquele livro que não é domínio público, que a editora não deixou para quem pudesse adquirir de forma gratuita, e a pessoa vai lá, baixa e ainda compartilha. Tem gente ainda que pega um livro que não é para vender, mas ela pega, baixa de alguma forma na internet, produz alguma forma de conseguir vender aquilo ali que ela conseguiu, e é uma bagunça terrível, né? Então, esses livros, a não ser que seja domínio público ou que a editora tenha disponibilizado, a gente tentar adquirir cópias ou fazer cópias não é correto, né? E acaba então você incorrendo num furto ao fazer isto. Ou também, como ele vai mencionar, a inveja e da indolência, né? Quando a gente acaba pecando também contra este mandamento. E Paulo ele vai falar sobre a indolência com os tessalonicenses, por exemplo. Aqueles que viviam ociosamente, né? Aí deste modo também acabavam pecando, como vai estar lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11, a palavra diz assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então, vivendo no ócio, né? Sem produzir. Então, estes acabam também pecando porque está tomando ou roubando ou deixando de produzir algo que seja realmente produtivo. Ou quando alguém deixa de cuidar da própria família, isso também é considerado como um furto, como o próprio apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, muitos furtam e acabam pecando contra o Senhor quando deixam realmente de assumir os seus deveres e suas próprias responsabilidades. Muitos também furtam os seus empregadores, né? Então, o empregado e tem o seu patrão, né? Como geralmente é chamado, o empregado e o patrão, e por meio do tempo roubado, por exemplo. Quando você deveria trabalhar o tempo que está sendo pago e você não faz o trabalho durante todo o tempo, né? Muitos começam tarde, terminam cedo, alongam os intervalos e trabalham menos do que deveriam. E acabam então fazendo isso roubando o dinheiro daquele que está pagando, porque está pagando por 8 horas, deveríamos trabalhar 8 horas diligentemente, não fazendo, tentando enganar, né, aqueles com quem trabalhamos. Então isso acontece muito por aí e é também uma forma de quebrar o 8º mandamento.
ocupações ilegais, por meio dos quais um trabalho te faz pecar, trabalhar em cassino, como muitas pessoas fazem por aí, adivinhações, enfim, há várias formas ilícitas de se conseguir um recurso, o suborno também é furto, enfim, há uma série de pecados cometidos pelos homens que são, evidentemente, uma quebra do 8º mandamento que nos diz, não furtarás. Mas o que se manifesta nesses pecados? E então nós já falamos, né? Manifesta-se, primeiro, uma falha em confiar em Deus e, segundo, em mostrar-se generoso para com o seu próximo. O egoísmo, a descrença e o orgulho estão todos presentes quando nós violamos o 8º mandamento. Mas está lá, manifesta-se falta de confiança em Deus e também manifesta-se a falha, né, o problema em não mostrar-se generoso também para com o próximo. E isso revela que algo está ausente. E o que é que está ausente ali? O amor, de fato, não é, por Deus e pelo nosso irmão está ausente. Por quê? Porque o amor confia em Deus por quem Ele é e também o amor, ele caminha uma milha a mais com o nosso próximo. O amor, ele vai ser expresso nisto. O amor, ele confia em Deus, por quem Deus é, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus fiel, o Deus da providência. Então nós confiamos nele. O amor real vai se expressar nisso e vai se expressar também quando nós nos dispomos a caminhar com o nosso irmão, o nosso próximo, mais uma milha como uma demonstração do meu amor pelo meu irmão também. E isto é algo que, quando nós furtamos ou quando deixamos de socorrer alguém, vai revelar então que não há amor real no nosso coração. Não há amor real, sobretudo pelo Senhor. Mas, veja, a Escritura também vai nos mostrar um aspecto positivo do 8º mandamento. Nós podemos pensar no caso de Zaqueu. Considere o exemplo de Zaqueu, um dos maiores publicanos. Mas o que foi que aconteceu com ele? Ele passou de ladrão para quê? De ladrão para um crente generoso. Quando nós olhamos para o que é registrado lá em Lucas, capítulo 19, Lucas, capítulo de número 19, versos 8º até o verso de número 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele passou de um ladrão, de alguém que roubava de fato o que era dos outros, para uma pessoa grandemente generosa. E o que é que ele colocou em prática? Veja, Zaqueu ele colocou em prática aquilo que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, aos Efésios, né? Lá em Efésios capítulo 4, verso 28. O que é que está lá em Efésios capítulo 4, verso 28? A palavra nos diz assim, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, perceba que agora, então, ele coloca em prática, e a ordenação, né, a ordenança bíblica é: nós trabalhamos não para o nosso próprio interesse somente, mas também para ajudar aqueles que necessitam. Então, esta declaração aqui de Paulo aplica positivamente o 8º mandamento. Então, o autor vai dizer que o espírito de generosidade
flui da vida cheia do Espírito. Paulo, aqui em Efésios capítulo 4, está tratando justamente e chamando os crentes que foram redimidos a uma vida de santidade. E são pessoas salvas em quem o Espírito Santo habita. E então, quando nós temos mais do Espírito Santo de Cristo, nós estaremos muito dispostos a, com generosidade, socorrer aqueles que são nossos irmãos. Então, os cristãos, assim que tenham a capacidade e a oportunidade, devem fazer exatamente o que diz lá Gálatas capítulo 6, verso 10. Devem fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então trata-se de algo que é um dever, algo que pesa sobre nós, uma responsabilidade que nós temos para com nossos irmãos em Cristo. Então, nós olhamos para essa realidade, né, e pensamos em algo que também pode nos ajudar, é quando nós olhamos para os nossos padrões doutrinários. E o Catecismo Maior de Westminster, os teólogos lá, eles vão indagar o seguinte, na pergunta 141. Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? E, em parte, a resposta é o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Então é interessante, né? Isso. Não pensando em mim apenas, mas naquele que está ao meu redor. Em outras palavras, quando Paulo diz, lá em Filipenses 2,4, o seguinte. Filipenses 2, verso 4, diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então ele diz, em outras palavras, quando Paulo diz exatamente isso, ele está aplicando o 8º mandamento. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o chamado, então, aqui a nós, é que nós somos chamados por Deus a cuidarmos dos interesses de Deus, cuidamos dos interesses de Deus ao honrá-lo corretamente, especialmente quando nós confiamos nele para prover as coisas para nós nesta vida. Mas também olhamos para os interesses do nosso próximo ao adiantar a sua riqueza. Uma declaração de deveres memorável, como um ato de amor em relação também ao nosso próximo. Nós somos ordenados a observar esse mandamento ao adiantar o nosso próprio estado, seria nossa prosperidade, contanto que façamos legitimamente, não é? Mas também somos chamados a tentar fazer com que os outros possam também, de algum modo, prosperar. Nós somos chamados por Deus a caminharmos assim. Somos chamados por Ele como servos fiéis, mordomos do nosso Senhor. Nós somos administradores de tudo que possuímos. E também somos administradores dos talentos que Deus nos concedeu. A menos então que vivamos com um constante olhar na confiança em um Deus bondoso que provê e na assistência ao nosso próximo, para quem também devemos tentar prover, terminaremos com o espírito de Judas. Qual é o espírito de Judas? Fez somente exteriormente declarações grandiosas sobre seu cuidado para com os pobres, mas na realidade era um descrente egoísta. É o tipo de espírito que não pode habitar em nós, mas devemos estar prontos a, administrando o que nós temos, a fazermos com que possamos prosperar, e também aqueles que estão ao nosso redor, prontos também para socorrer aqueles que estão ao nosso redor, pois trata-se então de um dever que pesa sobre nós, sobretudo sobre nós que somos irmãos em Cristo e devemos então ajudar os outros nas suas necessidades. Isto como a expressão do meu amor por Deus em primeiro lugar e também ao meu próximo. Então, voltando para a pergunta, como o amor se manifesta em relação a nossos bens e nome terrenos? O amor se manifesta em relação a nossos bens e nome terrenos quando se expressa no espírito de confiança
para com Deus e de generosidade para com os homens. Amém. E a gente conclui o nosso estudo, breve estudo de hoje aqui.